Olá, eu sou o Cris Botelho, CEO da NCP, e nós estamos aqui fazendo o primeiro episódio de uma série extraordinária, inaugurando a Expogenética, a NCP Conecta, edição especial Expogenética, trazendo para vocês todas as informações técnicas, as novidades, numa linguagem simples, uma linguagem da pecuária, que a gente brinca que é o pecuarês, né? Então, a Expogenética começou antes para a gente. E eu estou aqui com um grande amigo, Fabiano Araújo, parte do nosso Conselho Deliberativo, veterinário, especialista em ultrassom, carcaça, especialista em tudo que tem de bom no animal. Fabiano, meu grande amigo, seja bem-vindo. Conta para o pessoal um pouco da sua história, rapidamente, um resumo, e a gente vai apresentar nosso convidado surpresa de hoje, que nós estamos aqui na casa dele, gravando essa edição especial. Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Para nós é um prazer estar do lado desse projeto da NCP, que traz um melhoramento genético, que alavanca a nossa pecuária nacional, né? Você sabe, nós, nascido em Uberaba, então, como diz nosso amigo, irmão Claudinho Sabino, fala que quem nasce aqui tem a praga do zebuzeiro. Então, a gente gosta de seleção, apaixonado por isso. Vivemos desde a infância os melhores trabalhos de melhoramento e implantação da NCP, né? Então, a gente vem aí acompanhando vários rebanhos, a gente tem tido o prazer de ver esse avanço no melhoramento genético, no biotipo, na produtividade do Nelore e de outras raças zebuínas, mas é alavancado com trabalhos bem conduzidos, como vocês têm feito na NCP. E hoje nós temos o prazer de ter uma pessoa ilustre, que vive o chão de fábrica, que eu falo que é essa poeira que a gente traz da botina, que viveu isso intensamente na parte reprodutiva, que vem num cargo de muita responsabilidade na coordenação de uma empresa importante, que traz muito trabalho e ganhos para a nossa pecuária, que é nosso amigo Manuel de Sá, que eu gostaria que você se apresentasse, porque a gente sabe do seu trabalho de reprodução, seu desafio agora à frente de uma grande equipe, que traz uma responsabilidade, uma empresa hoje que é líder de mercado. Por favor, Manuel, fique à vontade para falar um pouco do seu trabalho e contribuição, que traz muita nobreza para a nossa pecuária. Primeiro, eu gostaria de dar boas-vindas a essa iniciativa da NCP e agradecer o convite de poder estar falando aqui com vocês. Prazer enorme estar contribuindo para esse projeto tão interessante dessa NCP Connect. Então, muito obrigado, Cristiano, muito obrigado, Fabiano. E assim, para nós é um privilégio estar aqui podendo contar um pouco da história. Igual você falou, Fabiano, são mais de 22 anos aí de profissão. Sou médico veterinário, formado na Universidade Federal de Santa Maria, e há 10 anos estou no time da Alta. Evoluí já de uma parte mais técnica também, e hoje na frente da toda a unidade de negócio corte na empresa, que mais de 70% do negócio da empresa é corte. Então, a gente tem muita satisfação e muita responsabilidade para conduzir e estar à frente desse setor dentro da empresa. E esse momento agora que a gente vai viver, logo na sequência da Expogenética, é um momento extremamente importante, né, Manuel? Todo mundo se prepara, todos os criadores se preparam para estar visitando essa feira importante, as centrais se preparam para receber, né, os pecuaristas, inclusive com propostas comerciais diferentes e sempre puxando também essas novidades técnicas. É por isso que a Expogenética começa antecipada para a gente, né? Esse projeto é novo, a NCP Conecta 2 semanas antes da Expogenética, com toda essa parte técnica, né, online. No dia 15, das 7h30 às 13h, o nosso famoso seminário, tão esperado momento. E depois, Manuel, a gente vai permanecer no nosso pavilhão número 8, durante a semana inteira de Expogenética, trazendo, Fabiano, vários assuntos técnicos, cases de sucesso de pecuaristas que fazem parte como associados da NCP, né?
sempre acompanhado também com uma boa carne e um bom dedinho de prosa. Manuel, conta pra gente, falando um pouco de expogenética, de estratégia e essa história sua, né? Esse crescimento há 10 anos atrás, iniciando a Alta, e o que vocês estão projetando para esse ano. É interessante, a Expogenética, ela é uma feira e uma exposição que sempre trouxe muito enraizado esse cunho técnico, esse cunho de disseminação técnica e também um momento importante comercial de muitos leilões e exposição de animais. Nada como a Expogenética para trazer essa discussão sobre o que as tecnologias têm incorporado no dia a dia das fazendas e o que isso traz de produtividade. E quando a gente, falando mais da minha história aqui dentro da empresa, eu comentei que eu iniciei justamente direcionando alguns projetos, principalmente ligados à fertilidade de touros em programas de inseminação. Uhum. A gente vem acompanhando a evolução da inseminação e principalmente da IATF, né, que hoje praticamente mais de 95% das inseminações já são realizadas pela IATF, e a gente observa também que existe uma grande variação de fertilidade dos touros. E quando eu entrei na empresa foi justamente para desenvolver um Esse era o projeto seu desafio. de fertilidade dentro dos touros da Alta. Também um outro desafio que eu acho que pode contribuir muito para a nossa discussão aqui, nós desenvolvemos um programa de atendimento a grandes clientes e esse programa tem se desenvolvido ao longo dos anos, tem atendido grandes projetos, hoje são mais de 75 projetos atendidos de grandes fazendas e grandes desafios. Quando eu falo, o interessante que grandes projetos eles têm a inovação e a progressão de sempre ser melhor de um ano para o outro como base da grande maioria desses projetos, e isso é um desafio muito interessante de implementar nessas grandes fazendas o que tem de melhor e o que tem de melhor dentro dessas tecnologias da pecuária. E no final desses últimos anos, eu tenho tomado frente, então, dessa parte também ligados a produtos e comercial da empresa, que tem trazido uma satisfação muito grande e a responsabilidade de estar à frente dessa empresa líder de mercado e que tem a liderança é um Estado, né? A gente está líder, mas a manutenção dessa liderança e com responsabilidade de trazer realmente com foco no cliente e o foco em melhoria contínua, acho que isso é o grande catalisador e motivador de todo dia. E esse momento que a gente vai viver agora de expogenética, ele tem essa característica, né? De trazer aí as novidades tecnológicas, trazer os animais que estão se destacando na geração, né, Fabiano? E também as oportunidades comerciais, né? A expogenética, nós estamos aqui com o Manuel, porque a expogenética tem esse cunho técnico, né? E a Alta, nós vemos que ela investe muito, né, Manuel? Quantos eventos técnicos vocês fazem com equipe, com produtores, inclusive com equipes, que eu falo, equipe interna e equipe de funcionários de produtores, para capatazes. Então, é uma empresa de cunho muito técnico e uma expogenética que ela antecede a próxima estação de monta. Então, a gente tem um momento de revisão, de propósito, de linha, de sêmen, né? E a Alta, Manuel, ela, nesse cunho técnico, sempre querendo atender melhor, ela usa não só a parte de sêmen, mas outras tecnologias que ela tem no seu portfólio para ajudar esse melhoramento e trazer ganhos de produtividade. Eu queria que você falasse um pouco disso, esse perfil técnico, perfil de investimento, perfil de elevar a equipe, também dar esse apoio para produtores no desenvolvimento das suas equipes também, além da equipe interna. Vocês apoiam o desenvolvimento de equipes dentro de alguns projetos e também com muitos projetos aí a nível a gente sabe do Concept Plus, a gente sabe também da parte de melhoramento que vocês fazem também, né? Queria que você falasse um pouco. Só um adendo aí, antes de você falar especificamente dos projetos,
né? Eu acho que seria interessante, porque muita gente, às vezes, que está assistindo, não está totalmente posicionado em termos das biotecnologias reprodutivas que nós temos disponíveis e os resultados que a gente tem hoje. Então, acho que seria interessante você dar uma passada rápida, lançar a mão aí do que a gente tem feito hoje, em termos de empregado hoje, em termos de biotecnologia, e aí depois você... Perfeito. É muito interessante que nem sempre nós temos a clareza do que é a biotecnologia associada ao melhoramento. Muitas fazendas, até mesmo na universidade, existe um ensino de uma clareza do que são as biotecnologias, por exemplo, como a inseminação artificial, a transferência de embriões, ou mesmo a clonagem. Essas biotecnologias, elas funcionam de maneira muito importante na multiplicação de material genético de qualidade. E a gente, no outro braço, nós temos o melhoramento genético e a identificação de touros e matrizes superiores, né? E é interessante Quem vão ser os pais da próxima geração, né? Exato. E aí a gente chega... até o meu posicionamento dentro da empresa foi muito voltado à parte de tecnologia. E isso casa perfeitamente de nós traçarmos a melhor estratégia dentro de uma fazenda para a gente conseguir utilizar da melhor forma o melhoramento genético, que tem de melhor do melhoramento genético via inseminação artificial, nos programas reprodutivos que usam em larga escala esse sêmen, e também na parte de transferência de embriões. A parte de transferência de embriões é um mercado assim importantíssimo hoje, que a Alta atua nesse mercado via um programa que se chama Alta Embrio, que a transferência de embriões ela consegue aliar não só a multiplicação de um reprodutor, né, de alta qualidade, mas também de uma doadora especial. Então você consegue multiplicar tanto a parte paterna quanto promover o melhoramento e a multiplicação da parte materna. Então essas duas biotecnologias são importantíssimas hoje na multiplicação de material genético e têm sido cada vez mais aplicadas no mercado. Um número que é importante, né? Hoje o Brasil ele insemina, talvez seja o país que mais insemina vacas de corte do mundo inteiro. Quando a gente pega, o Brasil insemina mais do que 23 a 25% das suas matrizes, enquanto outros países, como, por exemplo, Estados Unidos, inseminam ao redor de 5% a 8%. Do gado de corte. Do gado de corte. E é importante que isso é um papel que muito de pesquisa nacional que desenvolveu essa parte da IATF, possibilitando o uso, então, e a disseminação de material genético de qualidade nas diferentes fazendas do Brasil. Eu costumo dizer que é o grande veículo de democratização dessa genética que a gente trabalha tanto no nosso dia a dia, né, nessa genética superior, são os grandes veículos de democratização. Por que democratização? Porque as tecnologias estão ao alcance de qualquer tamanho de propriedade, né, Manuel? Você tem vivido isso. É interessante, porque os programas de inseminação eles vieram sendo simplificados ao longo dos anos. E isso, se a gente pega hoje, a democratização que você falou, realmente é verdadeira. Hoje, nós temos veterinários habilitados para fazer esses programas de inseminação espalhados nos mais diversos municípios do país. E é interessante um dado que esses dias nós fizemos um cálculo sobre o quanto custa realmente o valor de uma gestação de inseminação. E nos últimos 20 anos, fazendo todas as correções de preço, nós passamos de um valor de uma gestação de inseminação ao redor de 25% do valor médio de bezerro, passando para apenas 8%. Então, houve essa democratização, ela foi não só de expansão, que nós observamos uma expansão, um crescimento da inseminação nos últimos 20 anos do país, mas também um menor custo relativo ao produto que seria o bezerro produzido. Então, isso é sinal realmente de uma expansão, uma franca expansão do melhoramento genético e do uso da inseminação
em gado de corte no país. E dentro dos insumos é o mais barato e a gente costuma sempre dizer, é o único que deixa efeito remanescente, né? Exato. Assim, você pega que uma inseminação, ela deixa lastro, né? Um medicamento você acaba usando uma vez, ele é importante, lógico, ele cura o animal muitas vezes, mas ele não deixa lastro, ele não deixa o residual do melhoramento genético é extremamente importante. E a outra biotecnologia que a gente estava comentando é justamente a transferência de embriões. O Brasil hoje é o segundo país mundial em termos de volume de embriões transferidos. Isso é extremamente interessante, nós já fomos líderes do uso da produção in vitro, que hoje é o que representa a grande parte dos embriões produzidos e transferidos no Brasil, e o Brasil é segundo produtor de embriões. É uma tecnologia que nas fazendas de genética, especialmente, tem impulsionado muito progresso genético dentro dessas propriedades, né, das formadoras mesmo, dos berços de genética do país, e tem sido assim, é um ganho extraordinário em evolução que tem apresentado no país. É excepcional. Perfeito. Ô, Manuel, e assim, entre os rebanhos comerciais e os rebanhos que realmente produzem, fazem esse melhoramento genético, que são os rebanhos de genética, qual que é o nível, assim, essa diferença em nível de adoção entre esses rebanhos? Porque, igual você falou, os preços estão mais atrativos. Esse embrião nesse programa que a Alta desenvolve, ele tem sido muito atrativo também para outros rebanhos, né? Queria que você trouxesse um pouco disso. Essa aplicação é muito interessante, o cenário tanto da inseminação quanto da transferência. A inseminação, eu acho que ela teve um grau de democratização e de organização que as fazendas comerciais, elas se profissionalizaram de uma forma que eu acho que as fazendas de berço de genética, né, os produtores de genética versus as fazendas comerciais, tem pouca diferença. Até mesmo tem muitas fazendas comerciais que eu acredito que são tão organizadas ou até mais organizadas que as fazendas de genética. Esse é um desafio, eu sempre puxo atenção. E isso é importante, Manuel, porque nós que também atendemos vários criadores que produzem genética, ele vê que o nível de exigência em termos de critério, de seleção do comercial, ele é forte hoje, porque precisa entregar resultado. Então, assim, São esse os negócio... clientes, né? Exigência do cliente, Então, comprador assim, de touro, uso de genética. se esse cliente comercial ele não pode ter vaca falhada, ele tem que ser um animal funcional, produtivo, esse rebanho de genética ele não pode permitir isso, né? Ele tem que realmente ter uma pressão ainda maior do comercial. Então essa atenção do produtor de genética é extremamente importante, porque as fazendas nesse nível de mercado que tivemos nos últimos anos têm apertado a cria de uma forma muito intensa. Então, ou a cria é extremamente profissional e produtiva, ela precisa dessa base genética muito forte e bem selecionada. E o interessante é que a inseminação, eu sempre comento que a contribuição nesses rebanhos comerciais, a inseminação, ela, além do melhoramento genético, é uma estratégia de reprodução, uma estratégia para emprenhar a vaca. E claramente os trabalhos mostram que quando você aplica a EATF, você antecipa a ocorrência das prenhezes e consegue aumentar a quantidade de gestação no final. Então, é um ganho produtivo em termos de reprodução e também de melhoramento genético. Então, Manuel, justamente o que você comentou, a estação de monta, esse desenho de nascimentos que a IATF proporciona, trouxe um ganho em produtividade, que a gente sabe que esse quilo de bezerra não só é importante no giro do boi, mas quando a gente hoje tem vários rebanhos comerciais trabalhando com novilhas precoces, esse ganho que a IATF, que um trabalho bem feito de estação de monta traz com mais concentração de fêmeas nascendo cedo, traz essa possibilidade de uma novilha de precocidade sexual, esse ganho reprodutivo que hoje é importante também para as fazendas. E é o começo, né? Porque você, para fazer uma estação de monta, para ter um resultado adequado, você tem que anotar. É o começo da história. Aí depois você vai começar a fazer todas as mensurações de peso, da parte de fertilidade, né? De perímetro escrotal. Então, a estação de monta aí com essa parte de fertilidade é o caminho inicial, né, do programa de melhoramento genético. A NCP hoje, para o produtor,
ela tem uma ferramenta muito importante que são as DEPs para precocidade sexual, para desempenho, para habilidade materna, para crescimento, são várias características. E o mais importante disso é que uma parceira igual à Alta, ela tem no seu sistema ferramentas que facilitam para o criador buscar animais que encaixam no seu desenho produtivo, né? Você aplica filtros para habilidade materna. Eu queria que o Manuel falasse um pouco disso, porque é o uso do conhecimento da NCP com ferramentas que a Alta proporciona, que vai alavancar a produtividade. A gente sempre comenta, né, que facilitar a escolha, direcionar essa escolha de forma fácil para o cliente é fundamental. E a orientação técnica também, para escolher o que tem de melhor para cada um dos rebanhos. A Alta consegue hoje, tem um aplicativo no celular que consegue fazer esses filtros, fazer a escolha de um touro que tenha precocidade, que tenha habilidade materna, que tenha características importantes das DEPT para cada um dos rebanhos. Um dos pontos que eu gostaria de chamar a atenção, e é interessante quando a gente fala desses critérios de escolha de reprodutor, que como a gente fala de programas de IATF, na sua grande maioria, a fertilidade do reprodutor dentro do programa de inseminação tem sido um dos fatores de escolha, de determinação na escolha desse reprodutor. Então, o que a gente vê na Alta hoje, mais de 50% das doses comercializadas vêm desses touros de alta fertilidade. Então, assim, é um critério importante de escolha, mas um ponto que nós analisamos há um tempo atrás e fizemos uma análise tentando classificar os touros conforme o perfil genético. E de maneira clara a gente vê que mesmo os touros de alta e baixa fertilidade, dentro de cada classe de maior fertilidade, a gente vê que quanto maior perfil genético, melhor entrega genética, ele tem um maior volume comercializado. E isso é importante de que o produtor ele tem valorizado, sim, a fertilidade, que traz segurança em termos de reprodução dentro da fazenda, mas tem, sim, valorizado muito a questão de entrega genética. A gente, até um tempo atrás, isso foi uma evolução importante no mercado nos últimos 5 anos, que até 10 anos atrás, a fertilidade quase que era um critério único de escolha em maioria das equipes de reprodução. E diferente que a gente tem acompanhado nos últimos anos, o critério, além do critério de fertilidade, adicionou-se a uma extrema valorização de um perfil genético melhor, com maior nível de entrega dentro das fazendas. Tem um ponto aqui, Manuel, que seria interessante. Muitas vezes tem dúvidas sobre precocidade sexual e a fertilidade, né? De uma maneira clara e simplista, como é que você pode nos colocar para o nosso espectador entender essa questão? O interessante quando a gente fala de fêmeas, né, a precocidade quando a gente fala de antecipação. Quando a gente fala de precocidade sexual, quando a gente olha muito a novilha, a gente fala de quanto mais cedo ela consegue entrar dentro de uma atividade reprodutiva. E a fertilidade é quanto ela consegue realmente entregar um produto dentro de um ciclo, porque a vaca, a gente sempre fala, ela tem que ser coberta, ela tem que se tornar gestante, ela não pode perder essa gestação, ela tem que ter um parto e tem que entregar um bezerro. Então, uma vaca, quando a gente fala fértil, ela tem que ter a capacidade de conceber, manter essa gestação e entregar um produto nascido na propriedade. Então, esse conceito de precocidade é antecipar ao máximo a novilha. E fertilidade e essa vaca ter vários produtos dentro da fazenda ao longo dos anos. Aproveitando aí essa questão de antecipar a puberdade, tem uma pergunta aqui que aí eu não sei, você vai tirar para o ímpar com o Fabiano, para ver quem que vai responder primeiro. Eu quero a resposta dos dois. Existe uma relação muito discutida no meio técnico entre deposição de gordura e antecipação da puberdade. Na visão de vocês,
qual é o papel fenotípico da gordura na expressão da precocidade sexual? Começar, Fabiano? Vai lá. Então, nós temos algumas características que impactam na precocidade sexual. A gordura é uma delas, né? Eu poderia falar do peso, que o desempenho é importante, poderia falar do perímetro escrotal, a parte também é importante, mas a gordura, quando a gente pôde fazer o animal multiqualificado, alinhando essas características, a gente trouxe um resultado ao desafio de novilhas precoces acima de 80 nesses rebanhos, que trabalham essas características de forma no seu pré-acasalamento, a atingir níveis de avaliações genéticas importantes. A gordura, a gente sabe que ela produz leptina, a leptina atua no desenvolvimento folicular, e isso é muito importante para o start do reprodutivo das fêmeas, né, de modo geral. A gente sabe que a gordura também, na sua reconcepção, aquela vaca que não sente, o score corporal é extremamente importante, mas assim, eu acho que é o conjunto, né? E o Manuel fez alguns trabalhos, sempre pode falar um pouco mais, mas a gordura, quando a gente mudou o Nelore e houve uma seleção, o Nelore com essa variabilidade, uma raça fantástica, respondeu a essa seleção, a gente hoje tem uma evolução de rebanho impressionante. Quando a gente pega toda essa parte de precocidade sexual, acho que é uma grande evolução no rebanho Nelore que nós tivemos, e é uma característica extremamente importante e pouco trabalhada no passado, né? Então, essa evolução de precocidade foi fundamental e talvez uma das características mais importantes do impacto ambiental dentro do sistema produtivo no bovino, né? É interessante, você falou de alguns trabalhos, Fabiano, e essa questão de peso e acabamento e precocidade é interessante. Eu tenho um relato de uma fazenda onde nós expusemos as novilhas de diferentes pais. E elas estavam no sistema de produção normal da fazenda, e você sempre tem um critério, o primeiro critério para a entrada de uma novilha precoce em uma fazenda é peso. Se ela não tiver peso, ela não vai ter condição nenhuma de responder a nenhum programa de inseminação. Mas, quando você associa peso com uma precocidade de acabamento, que ela consegue produzir, dar esse start de hormonal, né, interno, realmente o que associa isso. E nessa fazenda a gente observava touros que filhos de pais menores, maiores, mas o fator peso era importante. Mas nem sempre o mais pesado era o que entregava a maior taxa de concepção das filhas no final da estação de monta, mostrando exatamente que tem que ter o fator peso, mas tem que ter o fator de precocidade muito ligado a essa parte de acabamento de forma muito prática, né? Tem que ter peso, mas nem todo que tem peso vai chegar ao melhor resultado de precocidade. Esse é o resultado da multiqualificação de vários criadores que vêm buscando isso para a raça. Eu acho que nós estamos aqui na casa do Hermoso, o Hermoso um touro líder para acabamento, eu não sei se produziu, mas deve estar aí com mais de 60, 70 filhos em central, né? E traz isso aí com característica de precocidade sexual muito grande. Depois eu queria que você falasse um pouco desse reprodutor dos seus filhos, mas é justamente isso, não só a precocidade, mas o stayability, característica que pode ajudar nessa questão sustentabilidade, né, Manuel? Que depois você abordasse isso. É interessante que essa parte de sustentabilidade, muito se fala da questão, quando a gente imagina na parte de recria e terminação. Mas talvez um dos aspectos mais importantes, quando a gente pega a questão de uso de terra, a bovinocultura no Brasil ela utiliza mais ou menos ao redor de 19% das terras do país. Dentro desses 19%, 70% deles vem da cria. Então, 70% da contribuição do uso da terra para a pecuária vem da atividade de cria. E dentro desses, existem dois aspectos fundamentais, que seria a gente conseguir antecipar a primeira concepção da novilha e a gente ter mais produtos da vaca. Então, aumentar nossa taxa de desmame. Então, se você pega esse aumento da produtividade da cria, ela tem um potencial enorme em termos de aumento de produção,
porque você consegue deixar mais produtos por unidade produtiva dessa fêmea, né, o que seria nosso aumento de taxa de desmame. E também, com a questão da precocidade sexual, nós conseguimos Acelerar. antecipar a entrada dessa fêmea na estação. Só de números gerais também, a gente tem uma taxa de desmame médio ao redor de 60% no país, e a entrada da novilha na estação, muitos rebanhos ainda trabalhando com 24 ou até mesmo 36 meses de entrada na estação, o que gera um bezerro somente aos 3 ou 4 anos da novilha. Então, assim, eu acredito que nós temos uma janela importantíssima de atuação e que conversa realmente com essa questão de sustentabilidade e de otimização da utilização de recursos, né, naturais, principalmente voltados às estratégias de reprodução e de melhoramento genético. Antecipar esse bezerro, né, Manuel? Aumentar a quantidade de bezerro e antecipar o bezerro da novilha. Manuel, e você falando isso da vaca, a importância, 70% do que a gente tem ocupado pela cria dentro da pecuária, né? Então, assim, quando você falou da gordura, a fêmea, e essa fêmea que fica ao longo de 10 anos ali, um dos maiores custos nossos é a mantença, né? Então, assim, quando você falou de gordura, aquele animal que não deposita, quer dizer, geralmente tende a um frame maior. Frame maior, a mantença maior, é menos vaca por hectare. Então, a gente ter uma vaca que, geralmente um rebanho pode ficar uma vaca muito pesada, 650, um peso adulto muito alto. Imagina você carregando isso durante 10 anos. Então, a sustentabilidade é isso, né, Manuel? É uma vaca que nasce bem, cresce rápido, para e começa a gerar produto. Então, acho que isso aí você abordou de uma forma assim muito importante. Esse 70% eu fiquei assim imaginando o impacto de uma boa seleção na sustentabilidade, né? Eu acho que nós temos aí ferramentas da NCP, né, Cris, que pode ajudar os produtores e com a extensão da Alta, com sua equipe maravilhosa e muito técnica, eu acho que essa expogenética aí, acho que E tem é o tema principal do nosso seminário, né? É a parte sustentável, né? De sustentabilidade. É a utilização do melhoramento e como ele pode contribuir para essa produção sustentável, que, aliás, é algo que basicamente o Brasil tem e quase só o Brasil tem. É um privilégio nosso. E nós temos hoje assim, grandes técnicos, grandes rebanhos, nós temos vários produtores parceiros da Alta e da NCP com muita aptidão pecuária, né? Então eu não tenho dúvida que o Brasil, com esse time, é o time que vai fazer uma diferença a nível mundial. Produtos de qualidade, produto sustentável, né? Esse time aí que faz a diferença realmente desse caminho que nós estamos traçando, né? Como diz o Yuri, nosso colega, a gente não tem linha de chegada. Nós estamos nesse caminho e hoje muito bem apoiado, né? E lembrando, né, assim, é um rebanho extremamente jovem, né? A gente tem um trajeto muito longo para a gente seguir. O rebanho nacional, o rebanho zebuíno nacional, ela é jovem em termos de melhoramento genético. Já alcançamos patamares importantíssimos, né? Alcançando exportação com alta produtividade, baixo custo, os mais diferentes canais de comercialização do nosso produto. E com certeza, fazendo a lição de casa, utilizando essa parte associando as biotecnologias com o melhoramento genético, a gente tem um caminho muito longo pela frente para melhorar essa pecuária, né? Manuel, aproveitando esse caminho que você falou, quais são esses, você acredita, na sua opinião, esses pontos de atenção que a gente precisa, porque a gente tem a ferramenta do melhoramento, a gente sabe quem são os reprodutores e as matrizes adequadas para cada sistema de produção. Nós temos os programas, como esse programa de fertilidade e alguns outros programas importantes que vocês lançam mão aqui na Alta para auxiliar o cliente de vocês a obter melhores resultados, né? E nós temos aí a ferramenta da democratização da genética através dessas biotecnologias. Aonde estão os gargalos, Manuel? Aonde que a gente tem que melhorar para a gente
aumentar esse número de reprodutores melhoradores, né, influenciando no nosso rebanho? Ainda existe quando a gente pega em termos gerais, a gente ainda existem 2 pontos, acho que acredito que sejam muito importantes. Primeiro, que apesar de toda essa evolução, ainda tem números que mostram que ao redor de 50% do rebanho das matrizes, das 65 milhões de matrizes que nós temos no país, ainda metade é coberto com boi cabeceira de boiada. Então, assim, eu acho que tem muito o que se fazer em termos de conscientização dos ganhos de uma genética superior. Acho que isso É o primeiro, né? é o primeiro Esse é o ponto, primeiro. é cada produtor entender que utilizar um reprodutor, seja ele de monta natural, especialmente, que ele utilize um reprodutor avaliado, um reprodutor que tenha esse crivo do melhoramento. O segundo ponto é realmente uma discussão sobre os ganhos e uma disseminação maior dessas informações, porque os ganhos hoje eles são evidentes, são claros em termos de retorno sobre o investimento dessas biotecnologias. Eu acredito que o gargalo barra muito na questão de conhecimento Conscientização e do conscientização de todos. Eu acho que do pecuarista, muitas vezes de alguns próprios técnicos que precisam se atualizar. Eu acho que principalmente essa questão do conhecimento, porque os números, eles não mentem. Assim, quando você tem uma tecnologia que evolui ano a ano, que os ganhos são claros, que o retorno sobre o investimento é evidente, a gente não pode, assim, tem que aumentar essa divulgação. E eu gosto ainda de um ponto que a gente tem ainda a comentar, é a questão do próprio ciclo pecuário. Uhum. Nós observamos aí há 2 anos atrás uma retração do mercado dessas tecnologias, principalmente da inseminação e da própria transferência, mostrando que o pecuarista ainda ele se influencia sobre esses aspectos mercadológicos. E essa questão da inseminação, do progresso genético, existe uma necessidade do melhoria do rebanho, e isso é contínuo. E, às vezes, uma desaceleração pode ser um movimento que vai ser ao contrário do movimento de maior ganho em momentos oportunos do ciclo pecuário. Então, eu acredito que a informação é a base. Outro aspecto é a própria capacitação da mão de obra das fazendas, Uhum. que eu acredito que as fazendas eles estão se organizando, mas é interessante essa questão da capacitação da mão de obra que cada vez fica mais restrita. Nós teremos constantemente uma evolução dessa aí, vou chamar de modernização da mão de obra do Aham. campo, que vai exigir, com o passar do tempo, vai exigir um novo olhar sobre essa mão de obra. E aí eu acredito que quando a gente associa a mão de obra do campo com maior conhecimento e maior divulgação, para mim, são os pontos principais para a gente realmente E que acelerar. vai cair no tripé da sustentabilidade, né? O ambientalmente correto, economicamente viável e da mão de obra socialmente justo, porque Exato. você vai estar capacitando a sua equipe para que ela tenha cada vez mais condições, né, de trabalhar com essa evolução que a pecuária, exige hoje, né? Exatamente. Eu acho que o ESG, né, que você Aham. comentou, ele passa por esses pontos, e essa questão da mão de obra, com certeza, vai ser revisitada. Nós vamos ter um momento de valorização ainda maior dessa mão de obra, ela vai ser mais escassa, potencialmente mais valorizada, mas ela precisa também acompanhar toda essa demanda de conhecimento, de preparo, que é para tornar algo sustentável, né? E que, aliás, faz parte da estratégia de vocês, né? A gente observa, né, Fabiano, que a Alta tem trabalhado sempre com cursos, com oportunidades de palestras, capacitações, e eu gostaria de aproveitar aqui
e reforçar cada vez mais essa nossa parceria com relação à parte toda de melhoramento genético, né? A qualquer momento, nós temos equipe aqui em Uberaba, nós temos equipe espalhada pelo Brasil inteiro, são mais de 40 técnicos consultores e que são extremamente capacitados para a gente estar somando no campo e trazendo exatamente essa conscientização que nós falamos, né? O pessoal está falando ali do tempo, nós já estamos quase. Vamos para uma rodada final, então? Mensagem final? Eu acho que esse momento de Expo Genética é um momento de revisitar, de estudar, de aproveitar que com certeza vai estar toda a equipe da ANCP em peso para apoiar nas escolhas técnicas e junto com a equipe da Alta, então aproveite todos os criadores que tiverem oportunidade, usa bastante essa equipe, são equipes qualificadas para orientar da melhor forma e ter grande assertividade na escolha dos seus reprodutores para a próxima estação. Sem dúvida, vir para a Expo Genética e passar aqui na Alta para quem gosta de pecuária, é um passeio, né? Porque poder visitar, são mais de 500 touros aqui alojados dentro da empresa. Esse momento da Expo Genética é um momento realmente de troca de informação, de decisão e de redirecionamento genético, porque logo começa a estação de monta. Então é um prazer enorme para nós receber vocês aqui em Uberaba, poder trocar informação, poder direcionar, poder realmente olhar na produtividade da fazenda e na escolha da melhor genética e também orientar de como utilizar essa forma usando as biotecnologias. Então, para nós é um prazer enorme estar participando dessa iniciativa da NCP, gostaria de parabenizar essa iniciativa, muito interessante, e espero poder ter contribuído um pouco para essa discussão e para o conhecimento aí de todos. Agradeço mais uma vez, Fabiano, e agradeço também, Cristiano. Manuel, nós quem agradecemos, e a nossa mensagem final é exatamente relembrando todos vocês que a Expo Genética para a NCP começou antecipada com essa série de podcasts ou bate-papos técnicos que nós vamos mostrar e exibir para vocês. No dia 15 é a nossa data, é o famoso Save the Date, né? É a nossa data mãe aí do nosso seminário, das 7h30 da manhã até as 13 horas. E depois no nosso pavilhão, durante toda a semana, nossa equipe vai estar à disposição, nós vamos ter palestras, cases de sucesso, troca de ideias, opiniões com os nossos associados, com os nossos técnicos, rodando todos os pavilhões, fazendo visita às centrais que estão sediadas aqui em Uberaba. Então, é um grande momento aí da pecuária para os programas de melhoramento, é um grande programa, é um grande projeto e uma grande oportunidade de trazer para vocês esse conhecimento num momento, como o Manuel falou, um momento de decisão pré-estação de monta. Então, fica esse grande convite para vocês, reforçando a data, dia 15 de agosto, no RKC, no Rômulo Kardec, das 7h30 da manhã até as 13 horas da tarde, o seminário ANCP, e depois, durante a semana toda, as programações do nosso pavilhão número 8. Gostaria de agradecer aqui a Remate Web, o aplicativo Lance Rural e o canal do Criador, que vão estar transmitindo aí todas essas palestras, esses podcasts que a gente está fazendo, a NCP Conecta, edição especial Expo Genética 2025. Muito obrigado a todos.